Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, estamos aí novamente. Já quero começar cumprimentando a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Silvio César. Já estou há um tempinho aqui no YouTube fazendo vídeos. Você pode entrar aí no canal, tem muito vídeo aí para você assistir. E não se esqueça de deixar o like, se você gostar, se você gostou, e se possível até compartilhar para me ajudar. Nós sabemos que estamos vivendo momentos muito delicados, né? Principalmente aqui no nosso território. E sabemos que temos muitos inimigos e em muitas ocasiões não sabemos de que lado, né? E quem é quem e de que lado estão, né? E então hoje eu gostaria de trazer aqui uma meditação para que possamos estarmos preparados, né? Psicologicamente, espiritualmente, para enfrentarmos as circunstâncias que porventura venham nos pegar, né? Venham nos achar. Então, começaremos então falando que para vencer os inimigos em todas as áreas da vida, nós podemos nos inspirar de diversas formas, pedindo conselhos, conversando com pessoas que já passaram pelas situações, mas para mim, né? Para mim, a maneira mais correta, mais certa, mais, como é que eu vou dizer, a maneira mais inteligente é nos inspirarmos em histórias, principalmente em histórias bíblicas. Histórias bíblicas que demonstram coragem, fé e perseverança. Na Bíblia encontramos relatos de pessoas que enfrentaram desafios e adversidades e saíram vitoriosas, mostrando-nos também que podemos superar. Podemos superar. Podemos superar os nossos inimigos. Podemos superar toda a adversidade, toda a situação. E eu vou compartilhar então, nesse dia, nesta hora, neste momento, não sei se é de dia ou se é de noite que você estará acessando esse vídeo, eu quero compartilhar então esse pensamento, né? Essa meditação, e gostaria de citar algumas histórias, né? De como e de como podemos aplicar seus princípios em nossas próprias vidas. Então eu vou começar com Davi, né? Davi era apenas um jovem pastor quando enfrentou o gigante Golias. Davi era um menino diante de todos naquela época. Ele não tinha nenhuma vantagem, digamos assim, a olhos dos seres humanos. E ele só teve a única vantagem
que ele tinha e que teve, talvez foi a maior vantagem que alguém pode obter, que foi a confiança em Deus. E confiando em Deus, usou sua habilidade com uma funda para derrotar seu inimigo. Também nós, da mesma forma, podemos confiar em Deus e usar nossos dons, nossos talentos, para enfrentar nossos desafios com coragem e determinação. Josué liderou o povo de Israel na conquista de Jericó, uma cidade fortificada. Eles seguiram as instruções de Deus e marcharam ao redor das muralhas. Olha, alguém poderia olhar e dizer: meu Deus, essa gente está louca? O que está acontecendo? Mas Deus disse a Josué: digas ao povo que marche. E Josué liderou então aquela marcha. E eles começaram a marchar. Muitas vezes a gente se vê com problemas, com situações, e quando a gente vai tratar da situação, muitas pessoas olham e até escarnecem. Possivelmente, naquela época, muita gente pode ter escarnecido. Ora, um monte de gente começa a marchar em volta das muralhas de Jericó. Um monte. Essa gente está louca. Mas o povo obedeceu a ordem. Não olhou se tinha alguém olhando ou não. E começou a marchar. Às vezes é preciso a gente obedecer. Falta obediência muitas vezes. Falta humildade para obedecer. E eles marcharam. Seguiram as instruções de Deus e marcharam ao redor das muralhas que milagrosamente caíram. O que isso nos ensina? O que isso mostra? Ora, lá vai Josué e ora a Deus diante de uma situação que para ele era invencível. Era insuportável, era muito difícil. E o que Deus responde? Comece a marchar em volta das muralhas. Será que as muralhas caíram porque eles estavam pisando muito forte? Ou será que as muralhas caíram porque Deus fez alguma coisa invisível acontecer? Isso só nos ensina a importância de seguir a orientação divina e perseverar mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Olha para Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da sua fé. Ele não foi jogado na cova dos leões porque ele estava trazendo prejuízo a alguém, porque ele estava sendo injusto, porque ele estava pecando, porque ele estava adulterando, porque ele... Não! Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele tinha fé. E a sua fé incomodava os demais. Muitas vezes a nossa fé incomoda os demais. Muitas vezes a nossa fé incomoda os demais.
Não estamos fazendo nada, não estamos prejudicando ninguém, mas alguém se incomoda com a nossa fé, com a nossa perseverança, com a nossa obediência. E se incomodaram com Daniel. Por que se incomodaram com Daniel? Por que será? Porque não entendiam, porque não compreendiam. Muitas vezes as pessoas não compreendem umas às outras. Muitas vezes as pessoas se tornam inimigas umas das outras por nada, por coisas banais. Em algumas situações nem sabem o porquê que se tornaram inimigas. E acharam um jeito de jogar Daniel na cova dos leões. Ainda que o rei confiasse em Daniel, confiava em Daniel, sabia que Daniel era confiável, era idôneo, era responsável, em tudo que ele punha a mão, dava certo. Mas eles, sorrateiramente, fizeram o rei assinar uma lei sem que o rei percebesse que era para condenar Daniel. Nos nossos dias não é diferente. Os nossos dias não é diferente. Do nada as pessoas se incomodam umas com as outras e até oram a Deus e até entregam umas às outras a Deus. Infelizmente, alguns até fazem jejuns uns contra os outros. Meu Deus! E é por isso que no início ali eu disse que não se sabe de onde vem o inimigo, onde está o inimigo, de que lado ele está, se está do nosso lado ou se está mais na frente. Dada a circunstância que estamos enfrentando, dia após dia, em todos os lugares. Mas não adiantou. Não adiantou, fizeram uma lei. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus livrou Daniel. Deus livrou Daniel, e assim como Ele livrou Daniel há tantos anos, milhares de anos atrás, Ele também pode nos livrar ainda nesse século, porque Ele não muda, porque Ele não enfraquece, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. E mesmo assim, Daniel manteve a sua integridade e confiança em Deus, mesmo diante da adversidade. E assim como Daniel, podemos permanecer firmes em nossa fé e confiar que Deus nos protegerá, não importa o que enfrentemos. Veja Esther, a rainha Esther, diante da ameaça contra o seu povo, ela arriscou a sua própria vida ao interceder pelo seu povo diante do rei da Pérsia. Nisso ela demonstrou coragem e ousadia, confiando em Deus. Confiando em Deus. Porque naquela época, era uma época tão hostil, que mesmo sendo mulher do rei, e mesmo sendo rainha, se comparecesse diante do rei, sem que o rei chamasse, e se o rei não estendesse aquele negócio lá, que agora me falhou o nome, ela poderia morrer. Era tipo era lá
Não lembro agora, me deu um branco. Perdão aí. Mas ela confiou em Deus. O cetro, se não me engano, né? Ela confiou em Deus. E antes disto, ela pediu que o seu povo orassem a Deus, jejuassem a Deus. Muitas vezes a nossa guerra não é só no âmbito material. E é por isso que eu digo que a melhor forma de nos apoiarmos é na história bíblica. Mas muitas vezes a gente não tem forças, já digo assim, forças para se inteirar, para examinar as histórias bíblicas. E a rainha demonstrou coragem e ousadia, confiando em Deus para o livramento de todo o seu povo, de todos. Podemos aprender com Esther a importância da coragem e da ação. A Bíblia chega a dizer que os covardes não herdarão o reino dos céus. Estamos diante de um gigante, de um grande gigante, de um grande problema. Se o povo soubesse o que está acontecendo por detrás, às escondidas, na escuridão da noite, reuniões e mais reuniões, mas assim como Esther não temeu pela própria vida, nós precisamos aprender de que adianta viver como escravo, de que adianta, por falta de coragem, continuarmos a viver, porém escravos, escravos do mal, escravos da injustiça, da desigualdade. Mesmo sendo grande o desafio, precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem, precisamos orar sim, clamar sim, pedir misericórdia sim, pedir ajuda sim, mas fazermos alguma coisa, desencruzarmos os braços. Jesus enfrentou Satanás no deserto, não porque ele era Deus, porque ele era Deus, mas estava sobre condições físicas humanas. Enfrentou Satanás, resistiu às suas tentações. E resistiu como? Usando as Escrituras. E nisso ele nos ensina que a importância de estar firmes na palavra. Quando eu falo firmes na palavra, é conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. É importante, há uma importância de estar firmes na palavra de Deus e resistir ao mal com a palavra. Porque assim podemos vencer os nossos inimigos espirituais, seguindo o exemplo de Jesus e confiando no poder de Deus. Porque Deus tem todo o poder. Todo o poder. Não é só um pouquinho. Talvez Ele faça, talvez Ele não faça. Se confiarmos em Deus e esperarmos por Ele e não desfalecermos na fé, Deus tem todo o poder. Em
todas essas histórias nós vemos o poder de Deus agindo na vida daqueles que confiam nele. Confiam e o obedecem. Quando enfrentamos inimigos em nossas vidas, sejam eles físicos, espirituais ou emocionais, podemos encontrar força e coragem em Deus. Ele é o nosso maior aliado. Ele nos capacita a vencer todas as batalhas que enfrentamos. Que possamos nos inspirar nas histórias da Bíblia, nos exemplos da Bíblia, e confiar no poder de Deus para vencer os nossos inimigos em todas as áreas da vida, em todas as circunstâncias da vida. Eu poderia aqui citar tantos exemplos, tantos mesmo. E uma das coisas que nós não podemos, de maneira alguma, é entrar no terreno dos nossos inimigos ou do nosso inimigo. Qual é o terreno do nosso inimigo? A desobediência. A desobediência, a falta de união, a falta de humildade. Porque o inimigo da nossa alma, quando ele quer nos vencer, quando ele quer nos derrubar, primeira coisa que ele vai tentar é nos levar para o terreno dele, o terreno da desobediência. Porque ele próprio se levantou contra Deus, querendo ser Deus. E ele ainda não desistiu. Ainda sabendo que não é Deus, mesmo sabendo do poder de Deus, do tamanho de Deus, porque morou com Deus, porque esteve com Deus, ainda assim se ensoberbeceu. O terreno do inimigo não é lugar para lutarmos, nem para exercermos o ministério. Alguns dão desculpa e vão para o terreno do inimigo. Bailes, festas profanas. E muitos não voltam do terreno do inimigo. E se você está na dúvida, a dúvida já é o terreno do inimigo. Nenhum dos heróis da fé venceram na desobediência. Nenhum dos heróis da fé inventaram uma fórmula nova para trabalhar para Deus. Ainda que em nossos dias o inimigo tem convencido inúmeras pessoas, não só pessoas, mas organizações religiosas, a inventarem uma nova forma de servir a Deus. Deus continua o mesmo. As pessoas mudam. As pessoas mudam a cada dia, a cada hora, a cada instante. Porém, Deus e nem a sua palavra muda. Deus continua o mesmo e a sua palavra também.
santidade ainda é a exigência e sempre será para que nos aproximemos de Deus. Porque o que nos divide, nos distancia de Deus, são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então não caia no terreno do inimigo. Porque se você for para o terreno do inimigo, quantos casais que o inimigo está agora mesmo querendo levar para o seu terreno, mostrando coisas belas, coisas ilusórias. Quantos filhos, quantas famílias. E depois que está lá no terreno dele, ele faz o que quer. Não vai ser como ele está dizendo que vai ser. Ah, mas como assim? Isso é eu que estou escolhendo, a pessoa que pensa que está escolhendo. Persevere e vença os seus inimigos na presença de Deus, no terreno de Deus. As batalhas têm que ser travadas no terreno de Deus, não no terreno do nosso inimigo. Eu vou na boate para ganhar almas. Jesus não disse, ide às boates ganhar almas. Mas ele disse, pregai o evangelho, ide às aldeias, às casas. Certamente naquela época já existia coisas profanas, mas Jesus não mandou ir e dar as mãos para o mundo para ganhar almas. Ele mandou ir de casa em casa, de rua em rua, de cidade em cidade, mas não mandou ir no terreno do inimigo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Esta é a época em que vai surgir muita dor de cabeça daqui 9 meses. Por quê? Porque foram para o terreno do inimigo, da nossa alma. Durante o meu ministério, quantas pessoas eu aconselhei, quantas jovens eu aconselhei, que teimaram, desobedeceram e foram para o terreno do inimigo. E dali uns meses voltavam chorando, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço agora? Grávidas, gravidez sem marido, o terreno do inimigo pode ser atrativo, mas é uma atração ilusória, que causa dores, que causa feridas. Feridas incuráveis, muitas vezes. Que possamos entender que para tudo tem um tempo determinado. A semente, quando é semeada, cada semente tem o seu período de tempo, de prazo de tempo para poder chegar até
o fruto novamente. Que possamos respeitar o tempo de Deus, o tempo natural das coisas, que não venhamos atropelar as coisas e com isto, muitas vezes quebrar a cara, destruir a vida, destruir a família. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão só aos pedaços, só aos cacos. Mas aquele que é o oleiro e que sabe como amolecer o barro, ele está aí onde você está. E ele pode refazer o vaso, ainda que esteja quebrado. Ele é poderoso. Oremos. Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, Deus justo, Deus fiel. Deus que não muda, Deus que não falha. Em sua presença santa, presença poderosa, presença inigualável. Eis-nos aqui, ó Pai. E nós nos curvamos diante do Senhor. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a trazer a esta pessoa o alento. Me ajuda, Senhor, a compartilhar com os meus irmãos, com os meus amigos, com aqueles que me ouvem, todo dia uma palavra de orientação, uma palavra inspirada por Ti. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa, Senhor, contribuir, meu Deus, com cada pessoa, com cada amigo, com cada amiga, com cada pessoa que estiver me assistindo, Pai, através desta rede. Pai, estende a sua mão sobre a nossa nação e tenha misericórdia de nós. Eu ministro a cura agora em nome de Jesus. Eu ministro a cura agora em nome de Jesus. E que o Senhor te repreenda mal agora. Vai embora. Vai embora. Espírito de miséria, espírito de derrota, espírito de fracasso, espírito de escravidão. Vai embora agora. O Senhor te repreenda mal. Em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a cura. Do alto da cabeça à planta dos pés. Que aconteça milagres agora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. E que todos sejam curados. Que todos sejam libertos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu dei uma mudadinha aí no horário para a postagem dos vídeos. E então eu estou colocando às 10 da manhã e às 10 da noite. Se você puder me ajudar, se você foi tocado por Deus, e puder deixar o seu like, compartilhando também, para que eu venha continuar com esse trabalho, para alcançar mais vidas. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tchau, tchau e até mais, se Deus quiser.